Sintonia. Apresentação: Wilton Cunha. O programa Sintonia está começando. Tem momentos na vida que é importante colocarmos-nos no lugar do outro, para conseguir entender a angústia de quem está à margem da sociedade e que não tem como prover o seu sustento. Vamos imaginar uma casa onde o chefe da família está desempregado, a esposa não tem trabalho, uma pessoa doente ou portadora também de uma deficiência física e que nunca contribuiu e não tem a qualidade de segurado. É triste, mas, infelizmente, este cenário é o cenário de milhares e milhares de famílias por este Brasil afora. E é sobre este assunto que vamos conversar hoje aqui no Sintonia com o advogado previdenciário, Dr. Clay Ricardo Bento Júnior. O advogado previdenciário atua em uma importante área do direito, que é a Previdência Social. Boa noite, Dr. Clay. Prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, seu Wilton. Boa noite, telespectadores. É um prazer grande estar aqui e falar desse tema tão importante para mim, né, que é o acesso aos clientes ao benefício do INSS. Muitos clientes e muitas famílias que se encontram praticamente na sarjeta social. Não só enriquecendo o que o senhor falou hoje, na entrada do programa, nem sempre a pessoa não contribuiu. Muitas vezes, o empregador dessa pessoa nunca contribuiu para esse trabalhador. E, às vezes, chega no final da vida sem direito ao benefício. Ou uma mãe solteira, com um filho acamado, que não tem condições de sair para o mercado de trabalho. É esse tipo de cliente que a gente busca o auxílio. O auxílio é uma vida digna com condições de sobrevivência. É interessante também, doutor, antes de começarmos a conversar sobre os benefícios, com relação a todo este aparato tecnológico que hoje o INSS dispõe e que as pessoas não têm acesso, pessoas que vão buscar os seus direitos, né? E não têm, são pessoas simples, humildes, pessoas que não têm acesso a esse aparato. Como é que fica isso? Eu costumo dizer que a tecnologia afasta as pessoas. Assim como, além de afastar as pessoas, afasta as pessoas dos seus direitos. Por exemplo, hoje, para te chegar na fila do INSS, para te marcar um atendimento no INSS, tem que ser pelos canais de comunicação, quais sejam o 135 ou o site do meu INSS. O 135, ele só consegue a ligação através de telefone fixo, ou orelhão. Aonde é que se tem orelhão hoje na nossa cidade, por exemplo? Não se encontra, né? E essas pessoas que estão buscando o benefício, na maioria das vezes nem telefone celular elas têm. Quanto muito o acesso à internet. Então, esse pós-pandemia, para os direitos sociais, acabou afastando ainda mais as pessoas dos seus direitos, da busca por eles. Porque está impedindo o acesso, ou até mesmo o ingresso desses segurados à autarquia previdenciária. Então, nós estamos criando um bloqueio entre o cidadão, a autarquia previdenciária e a busca pelo seu direito. E é nessa luta que nós travamos. É essa briga que nós compramos, em nome dessa sociedade que não tem acesso a esse tipo de informação. Correto. Eu gostaria de lembrar que você, telespectador, que está nos assistindo, você pode também fazer a sua pergunta, tirar suas dúvidas pelo WhatsApp do programa que está aparecendo aí na tela. Faça a sua pergunta e com certeza o Dr. Klein irá responder. Doutor, vamos então ao nosso assunto que trata de benefícios. Primeiro, doutor, o que é o benefício de prestação continuada, o tão falado BPC,
e qual a sua importância? O BPC, na realidade, ele é uma previsão constitucional, né? Ele traz a nossa Carta Magna. É o benefício que garante uma renda de um salário mínimo ao portador de deficiência ou ao idoso acima de 65 anos, que não tem condições de prover o seu sustento. Esse é o BPC. A importância desse benefício é que, muitas vezes, é ele que coloca o alimento na mesa da pessoa. É ele que ampara o cidadão na compra do medicamento que não é amparado pela farmácia popular. Que a gente sabe essa realidade. Né? Não é todos os projetos e cada vez estão se extinguindo e se apertando cada vez mais direitos ao cidadão. Então, ele traz a condição de uma vida digna, de uma tentativa de vida digna, né, ao cidadão brasileiro. E esta realmente a importância, então, do BPC. Né? Exatamente. Porque, convenhamos, é impossível, hoje em dia, uma pessoa com 65 anos de idade querer ingressar no mercado de trabalho. Aliás, querer não, ele pode até querer, mas o próprio mercado já se fecha as portas. Quem busca esse benefício é trabalhador de grau médio, trabalhador braçal, que trabalhou a vida inteira em lavouras, em serviços braçais, manuais, tanto homem quanto mulher. E com 65 anos, nenhuma empresa vai abrir as portas para esse tipo de serviço, porque já não tem mais as condições físicas para executá-los. Dr. Klein, quais os principais requisitos para ter direito a este benefício de prestação continuada e quem pode requerer o BPC? O principal requisito é a renda. A renda é um fator que trava, muitas das vezes, a concessão desse benefício. É necessário ter uma renda per capita de 1/4 de salário mínimo. Ou seja, a renda da família, somada entre todos e dividida entre todos os integrantes, tem que dar em torno de 1/4 de salário mínimo por pessoa, que hoje nós estamos tratando de R$300. Então, um exemplo, uma casa, tá? Um pai, uma mãe e 2 filhos. Uma criança com necessidades especiais que necessita de um acompanhamento. Se o pai ganha mais que um salário mínimo, ele já não vai ter acesso a esse benefício. Já vai ser barrado. Tá? Para conseguir esse benefício, 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência grave que a capacitem por mais de 2 anos. Então, o critério da renda, ele tem sido... porque o INSS hoje, seu Wilton, ele trabalha com algoritmo. Tá? Então, tu preencheu os pré-requisitos, hoje é tudo por sistema, na internet, tu preencheu os pré-requisitos no site e tu envia. O que acontece? É um sistema que vai analisar o teu benefício. Se nesse critério da renda ultrapassar, um exemplo, R$1 por pessoa, o benefício já não vai ser concedido. Ou seja, por R$1 a mais, o INSS nega esse benefício para o cidadão. Então, o critério da renda é imprescindível, é uma das maiores barreiras hoje para a concessão do benefício, e aí vem o critério de ser idoso, com 65 anos ou mais, e a deficiência, que ela perdure por mais de 2 anos. Tá? Agora, Dr. Klein, o benefício de prestação continuada, ele pode ser acumulado com outro benefício da Seguridade Social, como, por exemplo, a aposentadoria, a pensão, pode acumular? Não. O benefício de prestação continuada, ele é único e exclusivo do segurado. Ele não pode ser acumulado com nenhum outro. Tá? E complementando, que é uma pergunta recorrente dos clientes, tá? Que pode ser uma dúvida também do telespectador. Ele não se dá o direito ao 13º salário. E, em caso, ele é um benefício personalíssimo. Ou seja, ele só atende ao beneficiário, a quem recebe ele. Caso essa pessoa que receba o benefício, mesmo sendo casado,
com certidão de casamento ou um contrato de união estável, ele não passa para o cônjuge. Ou seja, o cônjuge sobrevivente não vai ter direito a uma pensão. Ele se extingue com a morte do beneficiário. Não é o caso da aposentadoria. Exatamente. É diferente. Exatamente. Transfere, né? Exatamente. A aposentadoria transfere. O BPC não. O BPC ele é personalíssimo. Ele é somente da pessoa que recebe. E ele se extingue com a morte dessa pessoa. Doutor, um outro detalhe aqui que as pessoas confundem, e a grande maioria fala isso aí. Qual a diferença do LOAS para o BPC? Na realidade, ninguém conhece o BPC, né? Sim, o LOAS. Eu tenho um LOAS, eu tenho um LOAS. Eu tenho um LOAS, eu recebo um LOAS, eu quero um LOAS, eu tenho direito ao LOAS. Né? O LOAS é o nome da lei que ampara esse benefício, ou seja, a Lei Orgânica da Assistência Social. Tá? É ela que ampara o requisito do BPC. O nome do benefício é benefício de prestação continuada, seja o idoso ou a pessoa portadora de deficiência. Então, essa é a diferença. O LOAS é o jargão popular, como eu chamo, o apelido do BPC, né? E em razão da lei. Porque, normalmente, esse benefício prestam muito atendimento nos CRAS das cidades, através dos assistentes sociais. Eles realizam, a gente sabe, muitos encaminhamentos, porque eles têm o contato direto com essa população carente, né, nesse serviço de visitas e tudo mais. Então, já sai dali, porque como é o nome da lei, já sai dali o jargão. Nós vamos arrumar um LOAS, nós vamos conseguir um LOAS, a fulana tem direito ao LOAS. E aí essa é a diferença. O LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. O nome é Benefício de Prestação Continuada, BPC, então, ao portador de deficiência ou ao idoso. Então, na realidade, essas pessoas que recebem o LOAS, ela não recebe o LOAS, ela recebe o BPC. Exatamente. Né? Então, BPC é o benefício dela e LOAS é a lei que regulamenta, não é isso? Isso aí, isso aí. O LOAS é a lei que regulamenta esse benefício. O nome é Benefício de Prestação Continuada, BPC. Agora, doutor, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ele pode ser transformado em aposentadoria? Em regra, não. Em regra, não. Mas, porém, tem uma tese que isso é um fruto do trabalho dos grandes advogados previdenciaristas, que o INSS possibilita ao segurado contribuir como renda baixa. Qual é o requisito da contribuição renda baixa? A renda baixa é uma contribuição que tu paga 5% do salário mínimo. Tá? É normalmente as contribuições que pagam as donas de casa. Mas eles têm alguns requisitos para ela ser preenchida. Ou seja, o segurado tem que ser inscrito no cadastro único, a renda familiar não pode ser superior a 2 salários mínimos. Então, isso são requisitos que se enquadram no BPC. Pois, para conseguir um BPC, a renda familiar, normalmente, das pessoas que recebem, não tem 2 salários mínimos. Então, um advogado previdenciarista descobriu essa tese. O que ele fazia? Ele aconselhou os clientes dele, orientou, a fazerem a inscrição como facultativo baixa renda e contribuir através do carnê, popular carnê, no INSS, como renda baixa, pagando 5%. Por quê? Porque o BPC não é renda. Ele é um benefício. Ele não se enquadra como renda da população. Aí, o segurado contribui com os 5%, através de carnê, valida essas contribuições no INSS, e depois de atingir a contribuição necessária, transforma o BPC em aposentadoria. Então, é viável. É viável, é viável. Por isso que sempre tem que procurar o conselho de um advogado. Isso aí. Doutor, nós vamos a um pequeno intervalo, mas antes eu quero lembrar que você pode também fazer a sua pergunta
tirar suas dúvidas com o Dr. Klein através do WhatsApp que está aí na tela, o WhatsApp do programa Sintonia. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53991 1110 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizza e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza. É Pizzaria Open, na Bento, 3951. Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas para reduzir a transmissão do vírus no país. O teste não dói, não incomoda, é gratuito e em apenas 15 minutos você já tem um resultado. Com a testagem em massa, o Ministério da Saúde pode monitorar melhor o índice de contágio e as novas variantes, além das pessoas que estão contaminadas, mesmo as que não tiverem sintomas. Quanto mais pessoas testadas, mais cuidamos uns dos outros e podemos circular com mais segurança. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem da sua cidade. Plano Nacional de Expansão da Testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Birinha Antenista. Instala antena e conversor digital. Se sua TV está travando ou algum canal não está pegando, chame Birinha Antenista. Ligue ou chame no WhatsApp 984055885. Atende Pelotas, colônias e cidades vizinhas. Trabalha sábados, domingos e feriados. Beba mais Batidão do Marquinhos. Caipiras, sucos e coquetéis. Temos morango, ovo maltine, pinha colada, coco louco, sensação e muito mais. Drink sem álcool, caipiras de limão, abacaxi e morango. Estamos sextas e sábados na Avenida Bento Gonçalves, esquina Osório. E domingos e feriados na Duque de Caxias. Sempre pós 19 horas. Os melhores drinks estão no Batidão do Marquinhos. A bebida da hora. Sintonia de volta. Hoje falando sobre assistência previdenciária. Nós estamos falando de benefícios de prestação continuada com o Dr. Klein Ricardo Bento Júnior, que é um advogado previdenciário. Doutor, o paciente oncológico
foi diagnosticado com câncer, ele tem direito ao BPC? Cumprindo os requisitos, sim. É como nós já havíamos conversado, né? O BPC ele tem uma série de requisitos, que é o impedimento a longo prazo e a renda. Esse é o fator decisivo. O fator principal é esse aí. Isso. Esse é o que mais esbarra, além da incapacidade, é a renda. Nós temos um detalhe no paciente oncológico. É a doença em si e o meio no que ele está inserido e no qual essa pessoa fica inserida. Porque não é todo mundo que sabe administrar a doença. É o que eu digo, e é o que eu bato sempre, seu Wilton. É o seguinte, às vezes a tua doença não te incapacita, mas ela te traz a incapacidade através de uma depressão, do isolamento para a vida, ou em função até mesmo do teu tratamento. Porque a pessoa, um paciente oncológico que tem que realizar procedimentos, que esteja no início da doença, que tem as funções de quimioterapia, radioterapia, consultas médicas, não tem como se ingressar no mercado de trabalho, não tem como trabalhar. Né? Acontece um porém. Essas doenças, o câncer, ele é uma doença que não tem, é uma das doenças que não tem carência no INSS para o auxílio-doença. Tá? O segurado pode contribuir e entrar com pedido de auxílio-doença e provavelmente também vai ser aceito, né, esse auxílio-doença. Mas provavelmente também a gente tenha grande êxito na concessão do BPC, do benefício de prestação continuada. Um outro detalhe também, há em Pelotas aproximadamente 870 pessoas ostomizadas. São pessoas que tiveram câncer do intestino e acabaram são portadoras hoje da bolsa de colostomia, né? E, como falou agora há pouco, são pessoas que a maioria, algumas não conseguem administrar, porque não é fácil essa diferença, não é? Administrar essa situação. E acaba por ficar ocioso, não trabalha, depressivo, né? Todas essas questões que... E também é difícil tu arrumar um local de trabalho que te permita fazer a higienização completa, né? Que há um preconceito também, muito grande. Exatamente. Que aí o que acontece? Além de o paciente vai se encontrar num mercado de trabalho ou num local de trabalho hostil, tá? E com uma barreira. Ou seja, já vai se sentir inferiorizado de estar ali. Certo. Não vai permanecer estando ali. Não vai ter condições psicológicas de permanecer. Vai se sentir desconfortável. Doutor, vamos ao BPC. O benefício de prestação continuada, ele pode ser suspenso por superação de renda? Isso aí tem acontecido demais. E nesses últimos anos que nós estamos vivendo, nós tivemos as famosas operações pente finos. Pois que o benefício de prestação continuada, ele exige que o segurado atualize o seu cadastro único de 2 em 2 anos, que é o cadastro feito no CRAS. Muitas vezes, as famílias são compostas por um determinado grupo familiar. Desse determinado grupo familiar, é natural que muitas das pessoas que convivam hoje, daqui a uns certos anos, saia da residência e ingresse no mercado de trabalho. E esse cadastro único não é atualizado. Ou seja, esse componente do grupo familiar que saiu da residência, que não compõe mais aquele grupo, segue permanecendo ali. Aí ele começa a trabalhar. Quando chega na fase do pente fino, que a renda hoje vai ter carteira assinada, vai ter desconto, vai alterar a renda do grupo familiar, ou seja, vai exceder o limite. O benefício é cortado na hora. Ou se não é cortado na hora, acontece uma coisa, o INSS segue pagando e analisa desde quando excedeu a renda e cobra do segurado todos os meses que ele recebeu indevidamente. Somente, muitas vezes, 99,9% das vezes, pela não atualização do cadastro único.
Tá? Tem um fator que eu gostaria de fazer um parênteses, que é a suspensão do BPC. Nós tivemos, há um tempo atrás, muitas empresas que eles abriam vagas para portadores de deficiência. Recebiam nos seus quadros de funcionário portadores de deficiência. Portadores de deficiência física, portadores de deficiência intelectual, das mais variadas. Nós tivemos 3 empresas aqui na cidade, através de uma lei, que recebeu esses portadores de deficiência. Inclusive, nós tivemos no escritório muitos clientes que fizeram isso. Se inscreveram no quadro, na seleção de vagas, eram recebedores do BPC, foram selecionados para trabalhar na empresa. O que aconteceu? Nós nos dirigimos até o INSS com essa carta de emprego e pedimos a suspensão do benefício enquanto do contrato. Os beneficiários, muitos seguem trabalhando até hoje. Ou seja, muita gente falta oportunidade, né? Muitos seguem recebendo até hoje. Mas os que não seguiram no mercado de trabalho, quando saíram da empresa, quando terminou a relação de emprego, receberam suas verbas rescisórias, voltaram a receber o BPC. Isso é um fator, acredito que um ponto importante, até para as pessoas que recebem o benefício ou que têm alguma deficiência, que elas não estão mortas para o mundo. Elas não estão mortas para o mundo. As oportunidades, quando bater a porta, tem que pegar. Tem que pegar. E quando as empresas oferecem esse tipo de tratamento, né, que é essa abertura de vagas para portadores de deficiência, que não fiquem com medo, pois podem suspender o benefício durante o contrato de trabalho, terminou o contrato de trabalho, pede a reativação do benefício. Claro, o período que trabalhou não vai acumular. Não vai acumular, mas voltará a seguir recebendo. É interessante. Essa pergunta, eu acho que se encaixa, porque a pergunta que eu ia fazer agora era justamente essa. O BPC para pessoas com deficiência, não só a deficiência física, mas também transtornos mentais, como é que funcionava. Mas eu acho que mais ou menos o senhor já respondeu, né? Acho que nós podemos dar uma complementada. Sim. O que se enquadra, qual é o fator deficiência para a concessão do BPC? É um impedimento de longo prazo. Qual é a média do longo prazo? O que eles medem o longo prazo? Qual é o período? 2 anos. Porque o BPC ele pode ser revisto de 2 em 2 anos. É o que a lei prevê. A revisão do benefício de 2 anos. Ou seja, tem segurados que estão incapacitados à data de hoje. Tem segurados com problemas de saúde, inclusive mentais, que hoje estão incapacitados. Conseguem o BPC. Com a concessão do BPC, consegue buscar muitas vezes um tratamento melhor adequado à sua doença. E essa incapacidade é cessada. Então, quando na revisão do benefício, se for constatado que não possui mais a incapacidade, o benefício é cessado. Porque ele pode ser revisto de 2 em 2 anos. Então, qualquer tipo de deficiência, ela tem que te gerar um impedimento para a vida por mais de 2 anos. Gerando um impedimento por mais de 2 anos, é considerado como deficiência. Pode ser física, motora, intelectual, depressiva, quadro depressivo grave. Então, qualquer tipo de deficiência que te impede de tu levar uma vida ou de ingressar no mercado de trabalho por mais de 2 anos. Doutor, e o autista, como é que fica? O autista, é que o autismo ele tem vários graus, né? E vários tratamentos. Nós não conseguimos ainda... Porque autismo não é doença. Não é uma doença. Pois é. Não é uma doença. Né? Ele não é uma doença. Nós temos levado um grande êxito no trabalho com os autistas. Porque hoje nós temos um diagnóstico precoce, dá para se dizer. Com crianças diagnosticadas com autismo. E esse autismo, dependendo do grau da incapacidade, por exemplo, uma demora no aprendizagem, uma dificuldade de concentração ou até mesmo de comportamento, isso não conseguem colocar uma criança ou uma pessoa em igualdade de competição com os outros. Né? Então, ele já é um impedimento. E aí a gente tem conseguido os benefícios.
Claro, é que eu sempre digo, nós estamos sempre batendo num fator, a renda. Né? No fator renda. Esse fator é renda, que é o principal. Mas o autismo tem grandes chances de concessão do BPC. Doutor, há alguma novidade? Há uma nova lei do BPC 2022? Nós tivemos umas mudanças agora internas, né, muito grandes. E com essas mudanças ela trouxe novas portarias. Porque o INSS é regido por portarias, né, e instruções normativas. Então, o que aconteceu? Agora porque a renda familiar, como eu sempre bato na tecla, é um critério decisivo para a concessão desse benefício. Só que muita gente tem renda, ultrapassa 1/4 do salário mínimo, mas as despesas fazem a família faltar dinheiro no final do mês. Então, hoje, através dessa plataforma da portaria, nós conseguimos lançar essas despesas. Ou seja, a família é formada por 4 integrantes. Tá? 4 integrantes. Um exemplo prático. A renda familiar total é 2 salários mínimos. Daria meio salário por pessoa. Então, automaticamente, se tinha alguém que necessita do BPC, já está excluído. Porque o algoritmo vai excluir essa concessão. Ele não vai nem ser chamado para perícia médica. Porque anteriormente, como é que funcionava? Seria a perícia médica e a social, com a assistente social. Agora, através desse algoritmo, a perícia social foi excluída, que é só o fator renda. Ou seja, vai acompanhar o cadastro único do grupo familiar, vai consultar o CPF de todo mundo. A renda ultrapassou 1/4, é excluído. Mas muitas vezes a renda ultrapassa 1/4, mas a família fica faltando em função de despesas como alimentação especial, remédios, fraldas. E esse tipo de despesas hoje, nós conseguimos introduzi-las e comprová-las via sistema para abatimento dessa renda, para fazer com que essa família consiga ter direito ao seu benefício, mesmo que a renda ultrapasse o que a lei permite. Porque as despesas dessa família é maior. Tá, mas aí a necessidade da perícia, então, não seria? A perícia social está ocorrendo somente em fase judicial. Na fase judicial, tem a perícia social, com assistente social visitando na residência. Em via administrativa, não tem mais. É só o algoritmo que faz essa análise da renda com as despesas. Aí sim, né, se for benefício de deficiência, vai ter que passar por perícia médica, por junta médica do INSS. Mas o critério de despesas de renda, quem calcula é o algoritmo. Doutor, uma pergunta aqui. Quem tem o benefício de prestação continuada, ele pode ter um dinheiro guardado numa conta poupança? Pode. Porque o critério dele seria a renda, né? A renda do grupo familiar. Se ele não tem renda, ele recebeu alguma quantia, até mesmo de alguém que faleceu, de uma mãe, alguém que faleceu, que tinha uma casinha, venderam a casinha, deram um dinheiro para ele. Né? Ele tem o dinheiro depositado, mas ele não tem renda, ele não tem condições de manutenção. Né? Então isso aí não é impedimento. Não é impedimento. Então. Não é impedimento. Não é considerado renda, não tem problema nenhum. Exatamente, não é considerado renda. E, aliás, benefício não é considerado renda também, né? Benefício não é renda. Benefício não é renda. Importante isso. É um fator importante porque nós podemos ter mais de um benefício numa mesma residência. E é comum acontecer isso aí. Muito comum acontecer. É comum acontecer de se ter uma pessoa com deficiência e o idoso residindo juntos. E aí é possível a concessão de 2 benefícios para aquele grupo familiar. Porque o benefício não se enquadra em renda per capita. Porque ele não é salário, não é renda, é benefício. Ele é excluído. Tem outros detalhes também que eu acho que é importante frisar no que é a aposentadoria do idoso ou da pessoa por deficiência.
que se enquadra com um salário mínimo. Por uma época, vingou a exclusão do salário mínimo como renda per capita. Hoje, através de medidas judiciais e muita luta, foi conseguido o quê? A exclusão da aposentadoria por idade, do critério da renda per capita, no valor de um salário mínimo, e também da aposentadoria por deficiência, a invalidez de um salário mínimo. É excluído da renda per capita familiar. E aí sim, busca-se a concessão do benefício de prestação continuada, o que muitas vezes tem um impedimento. E muita gente não sabe disso. Então acha já que, como tem uma pessoa que recebe um salário mínimo de aposentadoria por idade ou uma invalidez, e tem um segurado, um beneficiário precisando de um benefício, não busca. Porque acha que não vai preencher os requisitos. E, na realidade, nós conseguimos essa concessão, essa exclusão desses dois tipos de renda. Doutor, nós vamos a mais um rápido intervalo e já voltamos com este importante assunto que trata de benefícios, em especial hoje, o benefício de prestação continuada, o popular BPC. Né? Já voltamos. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53 991 11 10 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizza e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza. É Pizzaria Open, na Bento, 3951. Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas para reduzir a transmissão do vírus no país. O teste não dói, não incomoda, é gratuito e em apenas 15 minutos você já tem um resultado. Com a testagem em massa, o Ministério da Saúde pode monitorar melhor o índice de contágio e as novas variantes, além das pessoas que estão contaminadas, mesmo as que não tiverem sintomas. Quanto mais pessoas testadas, mais cuidamos uns dos outros e podemos circular com mais segurança. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem da sua cidade. Plano Nacional de Expansão da Testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Birinha Antenista. Instala antena e conversor digital. Se sua TV está travando ou algum canal não está pegando, chame Birinha Antenista. Ligue ou chame no WhatsApp 984055885. Atende Pelotas, colônias e cidades vizinhas. Trabalha sábados, domingos e feriados. Beba mais Batidão do Marquinhos. Caipiras, sucos e coquetéis. Temos morango, ovo maltine, pinha colada, coco louco, sensação e muito mais. Drink sem álcool, caipiras de limão, abacaxi e morango. Estamos sextas e sábados na Avenida Bento Gonçalves, esquina Osório. E domingos e feriados na Duque de Caxias. Sempre pós 19 horas. Os melhores drinks estão no Batidão do Marquinhos. A bebida da hora. Programa Sintonia de volta. Hoje conversando com o Dr. Klein Ricardo Bento Júnior, que é um advogado previdenciário. Dr. Bento, ele fazendo a seguinte pergunta: quem compõe o grupo familiar do BPC? O grupo familiar é composto primeiramente do requerente, tá? Quem busca a concessão do benefício. Quem faz parte desse grupo familiar? As pessoas que residem na residência onde ele se encontra, tá? Mas com algumas exceções. O amigo, se mora junto com o amigo, se tem outro amigo, não se enquadra com o grupo familiar. Ou seja, faz parte o requerente, que eu chamo a pessoa que vai requerer o benefício, a sua mãe, seu pai, ou o padrasto ou madrasta, irmãos e avós. E filhos, obviamente, né? Esses são os que fazem parte do grupo familiar, tá? Que se enquadram no BPC, nos quais vão estar inseridos no cadastro único, por obviedade. Amigo, primo, sobrinho, esses não se encontram, não compõem o grupo familiar. Ou seja, quando for fazer o cadastro, não precisam constar, porque eles não fazem parte do grupo familiar, do cadastro único. Tanto atualizar, quanto fazer um cadastro novo, né? Não fazem parte. Doutor, agora é o seguinte: quais são as fases da concessão deste benefício? Nós temos a primeira fase administrativa, qual seja, nós temos que dar entrada na autarquia previdenciária, no INSS, pedindo, solicitando o devido benefício, tá? Hoje nós esbarramos num problema grave, ou seja, além de que é comum, do espectador todo está sabendo, as greves que vêm se acumulando no INSS. Além das greves, a falta de servidores. Para contornar isso tudo e resolver o problema do INSS, o que aconteceu agora? Nós tivemos um aumento de tempo na avaliação dos processos. Então, um benefício hoje, ele tem de 6 a 9 meses para ser analisado. E, lamentavelmente, nós somos obrigados a ingressar primeiramente na via administrativa. É um requisito, onde vai ser, se for idoso, vai ser só feito aquela análise, como nós já havíamos conversado, né, através do sistema. E se for portador de deficiência, vai passar por uma perícia médica junto com a junta médica da autarquia. Aí nós temos o porém. Se esse benefício é negado, se é aceito, dentro de 30 dias, o segurado recebe a cartinha, o advogado também é avisado, tá? E é gerado um cartão magnético. Lembrando, pessoal, o cartão não precisa fazer conta corrente em banco. Cuidem para isso. Quem recebe benefício de prestação continuada não precisa pagar taxa para banco. Tem o cartão próprio para recebimento único do benefício. Ah, se for negado, tem o prazo de 30 dias para interposição de recurso ou o ingresso automático na via judicial, que é buscar o direito na via judicial. Aí nós passamos para a seguinte fase. Quando ingressarmos na via judicial, vai ter novamente a realização de perícia médica, e aí sim
nós não temos mais o algoritmo que analisa a função social. Ou seja, aí nós temos uma visita de uma assistente social na residência do requerente. Que ali ela vai poder avaliar se existe o critério de miserabilidade, que é um requisito para o benefício. Que aí nós chegamos no fator onde a gente bate sempre, que é a perícia biopsicossocial. Para ver o meio que o requerente está inserido, que o segurado está inserido. Para ver se existe miserabilidade. Embora com renda, é nessas horas que a gente consegue, muitas vezes, eliminar a renda. Comprovar que mesmo a pessoa excedendo o limite da renda, do benefício da prestação continuada, ele vive em situação de extrema miserabilidade. Interessante. Doutor, critérios da perícia médica, como é que funciona isso aí? A perícia médica ele vai analisar normalmente a doença do paciente e os laudos que estão ali, né? A gente sempre pede que o prontuário médico é imprescindível para a elucidação do caminho dessa doença, né? Que aí é onde o advogado atua. Ou seja, o advogado previdenciarista tem que estudar a doença do requerente para a formulação de quesitos médicos. Para perguntar para o médico, querer que o médico responda se o paciente é acometido daquela tipo de enfermidade, se tem condições de ingressar no mercado de trabalho. Se devido à escolaridade dele, ele vai conseguir trabalhar sem prejudicar, sem agravamento. Como é que ele vai exercer a função que ele exercia habitualmente? Como é que ele vai se inserir no mercado de trabalho? É nessa fase que nós entramos atuando. Então, nesta fase é que vem, então, a atuação importante do advogado previdenciário. Sim, exatamente. Porque nós já conseguimos, através de muita luta, e dessa pergunta, o trabalho com a perícia médica, de anular sentenças e reabrir processos e conseguir benefícios. Ou seja, o médico não analisou a enfermidade do paciente, não respondeu às perguntas do advogado, mesmo tendo o laudo impugnado, o juiz sentenciou e negou o benefício para um cliente. Diversos casos acontecem aqui. Aí o advogado, em função da elaboração dos quesitos, das perguntas para o médico, recorre ao tribunal, anula essa sentença, faz reabrir o processo de novo para o médico responder as perguntas. É complicado, hein? É uma luta. Os direitos sociais são uma luta, mas é uma luta bonita, é uma luta justa. Enquanto isso, a pessoa está lá esperando o seu benefício, enfrentando necessidades, passando por necessidades, né? E essa burocracia... E essa burocracia acaba conosco também. Desgasta. Desgasta, porque hoje eu estou numa luta de 1 ano e meio para a concessão de um benefício para uma paciente que tem vários problemas de saúde e, além disso, um quadro depressivo muito grande. E hoje, quando estava vindo para cá, soube a notícia que ela faleceu. Ou seja, nós estamos lutando 1 ano e meio para a concessão do benefício para uma pessoa realmente doente que faleceu sem ter o direito de receber o seu benefício. Incrível. E isso, infelizmente, é muito natural. E este não é um caso isolado, não é? Não. Nesse ano, nós perdemos 3 clientes durante o processo de... durante o tempo do processo. Ou seja, casos graves, casos que nós informamos graves, de pacientes internados, pedimos uma medida de urgência, não nos foi concedida a medida de urgência. Um dos pacientes, a perícia médica deu que ele estava apto para o mercado de trabalho, a juíza acatou o entendimento do perito, enquanto está em fase de julgamento do recurso, ele acabou vindo a falecer da patologia da qual ele tinha, que nós estávamos pedindo. Realmente, a importância é muito grande, a importância do advogado previdenciário nesse processo todo, sem dúvida nenhuma.
alguém tem que comprar essa luta, né? É verdade. Alguém tem que comprar essa luta. A gente não pode deixar a população na sarjeta social, na mão da boa vontade dos governantes ou dos órgãos, sem que ninguém bata o pé, sem que ninguém brigue, sem que ninguém tente fazer eles serem ouvidos ou terem direito a uma simples vida digna, né? Correto. Uma E simples as vida digna. pessoas também não devem, não podem desistir de lutar, né? De buscar os seus direitos. Não é? Nunca. 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 A luta tem que ser um propósito de vida, né? Nós temos que ter algo para lutar, algo para se indignar e algo para buscar. A acomodação não vai melhorar as coisas. Muito pelo contrário, vai piorar. Só que eu entendo também que tem muita gente que cansa, né? Cansa desse martírio de enfrentar filas, de esperar 9 meses para uma consulta. E acontece muitos casos de pacientes do SUS que quando chega na data da perícia ainda não conseguiu o médico para conseguir um laudo atualizado. Aí quando chega na perícia os laudos estão desatualizados. Aí o perito nega. Aí nós temos que entrar com benefício de novo, enquanto aquele segurado segue na fila para um atendimento médico. É uma luta. Realmente é uma luta grande, né? Ou então a pessoa sai de casa, muitas vezes, doente, se arrastando, chega lá no INSS e dá de cara na porta. O que houve? É uma greve. Não é? E aí? Isso foi muito comum. Muito comum, sem Muito dúvida. comum. É. Muito comum. Benefícios que durante a pandemia não sabiam como trabalhar. O próprio BPC, né? O próprio BPC. O auxílio-doença foi diferente. O auxílio-doença entrava com um atestado dando a incapacidade por determinado período, era analisado o atestado e todo era concedido o benefício. O BPC não. O BPC ficou uma luta. Teve processos que ficou mais de ano aguardando a perícia médica. Mas, doutor, a luta continua, não é? Deve continuar. Ela deve continuar, né? Doutor, nós estamos no final da nossa conversa, da nossa agradável entrevista, e eu quero dizer que eu conversei hoje aqui com o doutor Klein Ricardo Bento Júnior, ele que é um advogado previdenciário, e ele faz parte do escritório Bento Vasconcelos, Advocacia, onde também atua o doutor Anderson Vasconcelos, que em breve estará conosco aqui também, conversando assuntos relevantes, importantes no que diz no que diz respeito aos direitos das pessoas, direito previdenciário, né? Essa luta que milhões e milhões de brasileiros enfrentam. Dr. Klein, muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o convite, e eu tenho certeza, vamos contar com o senhor outras vezes nesse trabalho importante de informar, né, da sua informação. Eu que agradeço o convite. Nós somos uns militantes dos direitos sociais, né? Nós que viemos de uma classe trabalhadora, a gente sabe o quanto o cidadão paga por não ter acesso à informação, por não ter acesso aos seus direitos, por não saber dos seus direitos. Então nós seguimos nessa luta, desigual, mas nós não se entregamos, não, seguimos na luta. Isso aí, doutor, muito obrigado. Uma boa noite a todos, eu agradeço. O Sintonia fica por aqui, nós voltaremos na próxima sexta-feira, às 21 horas, e com certeza nós teremos mais um bom encontro. Até lá.